Oi, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje eu quero falar sobre Ben 10, um desenho que marcou muito a minha infância e que eu também considero a melhor franquia de super-heróis que não tem a marca da Marvel e da DC. Mas como a franquia do Ben 10 é muito grande, já que a gente tem 4 séries animadas diferentes, olha que eu nem tô contando os filmes animados desse universo, eu acho que seria muita coisa pra um vídeo só. Por isso, no vídeo de hoje eu quero me focar mais no Ben 10 clássico, já que foi ele que iniciou toda essa franquia, e mostrar o porquê esse desenho é um dos melhores desenhos de super-heróis já feito. Na primeira temporada a gente tem um arco de origem muito bom, onde a gente conhece nosso herói Benjamin Kirby Tennyson. Sim, mano, esse é o nome completo do Ben, e uma curiosidade aqui é que, como já deu pra notar, o nome dele é uma clara referência ao artista Jack Kirby, o que faz bastante sentido já que os criadores do desenho eram escritores de histórias em quadrinhos, então faz sentido eles homenagearem um dos maiores artistas dessa área. Mas voltando aqui, quando a gente conhece o personagem, a gente vê que apesar de ele ser uma pessoa com um ego gigantesco, ele ainda assim tem um coração de um herói. Tanto que no primeiro episódio ele tenta proteger um garoto que estava sofrendo bullying ali na escola. Mas como ele é meio idiota, ele acaba sofrendo bullying junto com o garoto. E é depois disso que a gente descobre que o Ben vai passar suas férias de verão com seu avô e sua prima. E é justamente nessa viagem que o Ben acaba se deparando com a Omnitrix. E é aqui que a jornada do Ben começa. E velho, eu acho realmente a origem dos poderes do Ben muito bem construída. Mas além disso, eu também acho muito interessante como que desde o primeiro episódio eles vão plantando várias sementinhas que eles só vão usar no futuro. Como por exemplo o próprio Vilgax, que aparece nesse primeiro episódio, mas só vai realmente lutar contra o Ben no último episódio da temporada. Outro exemplo também é o Vomax, que age bem suspeito nesse primeiro episódio, aparentando saber mais do que ele demonstra. Será que ele vai ser monstro pra sempre? Ele não virou monstro, só alienígena. Quer dizer, olha só pra ele. O que mais? E é só no final da temporada que a gente descobre que o Vomax é realmente muito mais do que ele aparentava ser. Isso que eu acho incrível do desenho é que desde o primeiro episódio eles vão fazendo uma ótima construção de mundo nesse universo. Porque aqui no desenho, além dos aliens serem muito maneiros, eles também não são só aliens aleatórios que o Ben pode se transformar. Não, cara, eles são espécies alienígenas que estão em algum lugar no espaço nesse universo. E tem um episódio que exemplifica muito isso. Já que nesse episódio o Vilgax envia alguns caçadores de recompensa pra matar o Ben. E por aí tudo normal, né, mano? Mas, plot twist, um desses caçadores de recompensa era na verdade um agente duplo que estava trabalhando contra o Vilgax. Mal faz ideia do potencial dele. Ah, é? E o que faz de você o perito? Você... sou eu? E velho, essa cena simplesmente explodiu minha cabeça quando eu era criança. Porque esse era o alien que o Ben podia se transformar, e ele tava ali falando com ele. Isso também me fez pensar na época como seria Pelão, o planeta da espécie do Quatro Braços. Mas além disso, tem outro detalhe que eu acho muito maneiro no desenho, que é mostrado na segunda temporada. Que é, como o Ben é uma criança, naturalmente os aliens que eles se transformam são versões mais novas do que os aliens que a gente vê no desenho. E eu acho esse detalhe muito interessante. Isso só mostra que mesmo que o desenho fosse feito pra criança, o desenho não tinha medo de apresentar conceitos e temas que eram um pouco mais complexos. E mesmo que o foco da série fosse o Ben e as suas transformações, eu acho que o coração da série vinha da relação que o Ben tinha com a Gwen e com o Vomax. O que ela veio fazer aqui? Pega leve aí, ô pirralho. Essa ideia não foi minha. Alguém convenceu a minha mãe que acampar no verão seria uma boa experiência pra mim. Achei que seria bom se sua prima viesse conosco este verão. Tem algum problema? A relação do Ben com a Gwen era um clássico amor e ódio, já que os dois implicavam constantemente um com o outro no desenho, mas eu acho muito legal como em situações de perigo a gente vê que os dois se importam um com o outro, apesar de 90% do tempo estarem brigando. E nós também tínhamos o Vomax, que era um encanador aposentado que queria passar um tempo com seus netos e estava tentando fazer eles pararem de se odiar. Mas o que eu acho que mais me surpreendia no desenho era como o Vomax era surpreendentemente muito forte. Tipo, o Vomax venceria facilmente o Homem-Aranha do Tom Holland numa luta mano a mano. E é claro que como qualquer bom super-herói, o Ben tem uma fraqueza no desenho, que é que ele só pode ficar transformado durante 10 minutos. Na teoria, é claro, porque na prática esse cronômetro funciona no mesmo tempo que as teias do Homem-Aranha demoram para acabar, que é exatamente o tempo que o escritor quer, ou esse tempo acaba no momento mais inconveniente possível. Mas eu acabo relevando isso, já que os escritores do Homem-Aranha fazem isso desde os anos 70, então acho que tá de boa eles usarem um pouco esse artifício aqui no desenho. Outra coisa que eu acho muito interessante é como o Ben tem um hábito de constantemente bater o Omnitrix, o que faz um contraste muito doido, já que o Ben tá na posse da arma mais poderosa do universo, mas mesmo assim ele constantemente bate o Omnitrix, ou tenta abri-lo com uma chave de fenda. E eu acho que isso faz bastante sentido pra mim, já que eu com 10 anos também era um idiota e provavelmente faria a mesma coisa. Também é na primeira temporada do desenho que a gente é apresentado ao Kevin, que aqui no clássico ele ainda não tinha aquela fixação por carros que ele tem em Força Alienígena. Não, ajudar o Ardit é um erro. Tentar me deter é um erro. Roubar o meu carro, pior ainda. E aqui ele era mais como um arqui-inimigo do Ben. E quando eu tava pesquisando pra fazer esse vídeo, eu descobri que o nome dele é um grande trocadilho, já que o nome completo dele é Kevin Anton Levin. Só que nos Estados Unidos, eles deixam normalmente só a primeira letra do primeiro sobrenome.
Então, normalmente você leria o nome dele como Kevin 11. E 11 em inglês é 11. E isso é um grande trocadilho com o fato de que o Kevin pode absorver todos os 10 aliens do Ben, o que realmente ele faz no desenho. E juntando isso ao próprio poder de absorção dele, ele teria 11 poderes. E aí que vem o trocadilho de Kevin 11. Velho, genial. Mas olhando aqui em retrospecto, eu acho que isso que fazia o Ben 10 ser tão bom. Porque os escritores de desenho, eles não tinham medo de apresentar conceitos complexos. E principalmente eles tratavam sua audiência com respeito. Porque sabiam que as crianças que assistiam o desenho não eram burras. E eles não tinham que ficar explicando tudo o que estava acontecendo a cada 5 segundos, como alguns desenhos de hoje em dia fazem. Não, eles tratavam a audiência com respeito e sabiam que as crianças iriam entender o que estava acontecendo. E foi isso, muito obrigado por assistir. Escreve nos comentários qual é o seu anime favorito aí do clássico. E até a próxima.